Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do 7º ano do Ensino Fundamental, Semana 4. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar no cartãozinho que aparece lá no outro canto da tela na parte de cima. Nas atividades da Semana 4 nós vamos continuar falando sobre ângulos e hoje nós vamos também falar sobre um outro instrumento que pode ter relação com a medida de ângulos, que é o esquadro. Para fazer as atividades, você vai precisar de um jogo de esquadros, assim como você teve que utilizar um transferidor em atividades de semanas anteriores. Eu vou utilizar o meu jogo de esquadros virtual e você pode acompanhar e fazer as correções das suas atividades com o seu próprio jogo de esquadros, tá bom? Número 1. Os ângulos são usados como referência nos trabalhos de marcenaria, na arquitetura, na construção civil e em muitos outros. Um dos instrumentos utilizados pelos profissionais dessas áreas para facilitar o trabalho de medição e construção de ângulos são os esquadros. Os esquadros têm um formato padrão quanto às medidas dos ângulos. Você pode ver um esquadro que tem um ângulo reto e dois ângulos de 45 graus. E temos também o esquadro 30, 60 e 90, que tem ângulos com essas medidas em graus. Número 2. As figuras abaixo são formadas por esquadros padrão. Escreva a medida da soma dos ângulos destacados em branco em cada figura. Na letra A, nós temos um ângulo de 45 graus e um ângulo de 90 graus. E aí, somando essas medidas, nós vamos ter um ângulo de 135 graus. Na letra B, nós temos um ângulo de 30 graus destacado no primeiro esquadro e no outro esquadro um ângulo de 45 graus. Somando, nós temos um ângulo de 75 graus. Na letra C, temos um ângulo de 30 graus destacado no primeiro esquadro e no outro esquadro temos um ângulo de 90 graus que está destacado. Somando, isso dá 120 graus. E na letra D nós temos um ângulo de 45 graus e um ângulo de 60 graus, cada um em um esquadro. Somando essas medidas, a gente obtém um ângulo de 105 graus. Número 3. Utilize esquadros padrão para desenhar, no espaço abaixo, ângulos com as seguintes medidas. Olha, já vou te mostrar as medidas, nós vamos fazer as atividades, mas primeiro eu quero te mostrar os meus esquadros virtuais. Veja só aí que eu já destaquei as medidas dos ângulos nos vértices dos esquadros, e isso vai facilitar a visualização das construções que a gente vai fazer, tá bom? Como eu disse, eu faço as minhas construções virtualmente e você acompanha aí fazendo no papel e utilizando os seus esquadros. Letra A, 135 graus. Aqui está posicionado o meu primeiro esquadro, e agora vou posicionar o meu segundo esquadro prontinho. Veja que eu tenho um ângulo de 45 graus e um ângulo de 90 graus que estão unidos aí, indicados por esse arco em vermelho. E se a gente somar as medidas desses dois ângulos, nós vamos ter um ângulo de 135 graus. Só que a questão não está pedindo só para a gente representar o ângulo, a gente tem que desenhar. Então a gente vai precisar fazer alguns traços, mas vai ser muito simples. Mantenha os esquadros bem juntinhos desse jeito aí que eu estou mostrando. Aí você marca um ponto bem no vértice, que é a junção desses ângulos aí de 45 e de 90 graus. Eu fiz isso com um pontinho azul para destacar, tá vendo? E você viu também que eu fiz dois pontos nos lados dos esquadros, esses dois pontos estão indicados aqui por vermelho. Você pode fazer esses pontos em qualquer posição dos lados do esquadro, tá? Podem ser mais próximos do vértice ou podem ser mais afastados. O próximo passo agora é traçar os lados desse ângulo. Para isso, o que você vai fazer? Você vai ligar o vértice a um dos pontos e aí na sequência você liga o vértice ao outro ponto que você marcou. E para os traços ficarem certinhos, você vai utilizar os próprios esquadros para fazer essa marcação. Aí, quando você retira o esquadro, o seu ângulo de 135 graus está aí desenhado bonitinho. Letra B, 75 graus. Vamos posicionar aí os dois esquadros. Olha, posicionei o primeiro, depois posicionei o segundo. Veja que aqui eu tenho a junção de um ângulo de 45 graus e de um ângulo de 30 graus. Isso está indicado aí por esse arco vermelho. O primeiro passo eu vou marcar um ponto ali nessa junção, vai ser o vértice do meu ângulo, e vou marcar dois pontos, cada um em um dos lados de um dos esquadros. Esses pontos vão me ajudar a traçar os lados desse ângulo de 75 graus. Veja que quando a gente soma 45 com 30, a gente tem 75. Então aí o ângulo de 75 graus ele já está representado. Para desenhar, o que a gente vai fazer?
nós vamos fazer traços ligando o vértice a cada um desses dois pontos que eu marquei nos lados dos esquadros. Aí, quando a gente tira os esquadros, nós temos o ângulo de 75 graus desenhado. Letra C, 105 graus. Veja aí, vou posicionar o meu primeiro esquadro e agora estou posicionando o meu segundo esquadro. Veja que eu tenho nessa junção que está indicada por esse arco vermelho um ângulo de 60 e um ângulo de 45. Se a gente soma essas duas medidas, dá 105 graus. Então, nosso ângulo ele já está representado. Mas para a gente desenhar esse ângulo, nós vamos marcar um pontinho no vértice e um pontinho em cada um dos lados desses esquadros. Aí é só a gente unir esses pontos agora. Liga o vértice até um ponto, liga o vértice até o outro ponto, retiramos os esquadros, prontinho, está aí o nosso ângulo de 105 graus desenhado. Na letra D, nós temos um ângulo de 120 graus para ser desenhado. Vou posicionar o meu primeiro esquadro e agora estou posicionando o meu segundo esquadro. Veja que nessa junção indicada por esse arco vermelho, eu tenho um ângulo de 90 graus e um ângulo de 30 graus. Somando essas duas medidas, a gente tem um ângulo de 120 graus. O próximo passo é desenhar esse ângulo, então nós vamos colocar ali um ponto no vértice e um ponto em cada um dos lados desse esquadro. Próximo passo, ligar o vértice a cada um desses pontos, fazendo traços, utilizando os próprios esquadros mesmo, e aí a gente retira o esquadro, a gente tem um ângulo de 120 graus desenhado. Atividade 4. A locomotiva Maria Fumaça, que liga São João del Rei a Tiradentes, ao chegar a um desses destinos é girada por uma engrenagem conforme a figura ao lado, para retornar pelo mesmo trilho, mas em sentido contrário. De quantos graus é esse giro? Veja, a locomotiva chega e estaciona em uma plataforma circular. Essa seta vermelha indica a posição da locomotiva quando ela chega. Mas aí, para retornar pelo mesmo trilho, sentido contrário, ela precisa fazer esse giro indicado por essa seta verde. Então é feita aqui essa manobra de giro que você está vendo, e aí a locomotiva fica virada no sentido contrário. Esse giro representa um giro de 180 graus, bem tranquilo. Número 5. Uma pessoa conversando com a amiga assim se expressou: mudei radicalmente o rumo da minha vida. Dei uma virada de 360 graus. Letra A. O que há de incoerente na fala da pessoa? Vamos analisar primeiro matematicamente o que aconteceu aí. Imagine uma pessoa parada, mas o corpo dela está nessa posição indicada pela seta vermelha. Aí ela decide dar um giro de 360 graus em torno do próprio corpo. O que vai acontecer? Um giro de 360 graus é um giro de uma volta completa. Acompanhe aí o movimento da seta e veja que a pessoa ela vai voltar exatamente para a mesma posição. Então, a incoerência é com essa fala: mudei radicalmente o rumo da minha vida. Um giro de 360 graus indica uma volta completa e o retorno à posição original. Comparando o estado inicial com o final, não houve mudança. Letra B. Como ela deveria ter se expressado para realmente comunicar que havia mudado radicalmente o rumo da sua vida? Ela deveria ter dito na segunda frase o seguinte: dei uma virada de 180 graus. Agora vamos esclarecer essa situação. Quando uma pessoa diz que mudou radicalmente a vida, ela não está querendo falar sobre ângulos, ela está querendo dizer que ela estava fazendo alguma coisa na vida dela, seguindo um determinado caminho, tomando algumas decisões, e aí a partir de um determinado momento, por algum motivo, ela percebeu que precisava fazer uma mudança radical. Aí ela passou a seguir a sua vida no sentido oposto ao que ela estava seguindo, fazendo coisas diferentes do que ela estava fazendo antes. E como a gente viu na questão anterior, lá da locomotiva, é preciso dar um giro de 180 graus para poder seguir no sentido contrário. Então, quando as pessoas querem dizer que fizeram uma mudança radical na vida, que passaram a seguir seu caminho em uma direção oposta ao que vinha ocorrendo, elas podem utilizar essa expressão matemática do giro de 180 graus para indicar essa mudança. Por isso, quando a pessoa diz que fez um giro de 360 graus, isso não representa nada em termos de mudança, porque a pessoa acaba no mesmo lugar, na mesma posição. E ainda tem um outro risco, porque se ela gira muito rápido, ela pode até ficar tonta. E você, conhece alguém que já deu um giro de 180 graus na vida, fazendo aí uma mudança radical? Se quiser me contar, registra aí nos comentários. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET, volume 2 do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram.
Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal do Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!